Você sabia que uma das maiores vitórias da Bíblia foi liderada por uma mulher? Débora, uma profetisa e juíza de Israel, com sua fé inabalável e ousadia, firme e coração valente, inspirando os israelitas a se levantarem contra seus opressores. Neste relato, exploraremos a inspiradora trajetória de Débora, desde seu papel como líder e juíza até a vitória épica sobre o exército cananeu liderado por Sísera. Acompanhe-nos nesta jornada através das páginas da Bíblia para descobrir mais sobre a incrível vida e o legado de Débora, uma verdadeira líder da fé. Após a morte de Aol, um líder justo que guiava o povo no caminho de Deus, os israelitas novamente se afastaram dos mandamentos divinos. Com o tempo, passaram a cometer atos de idolatria e pecado, desviando-se da orientação e da proteção do Senhor. Como consequência de sua desobediência, Deus permitiu que Israel caísse sob o domínio opressor de Javim, o poderoso rei de Canaã, que reinava em Azor. A situação do povo de Israel era desesperadora. Há 20 anos, Javim e seu exército, liderados pelo implacável comandante Sísera, impunham ao povo uma vida de tributos pesados, saques e violência. Sísera, conhecido por sua brutalidade e força militar, possuía 900 carros de ferro, um armamento extremamente avançado para a época. A presença desse aparato militar tornava a resistência dos israelitas praticamente impossível, pois eles não dispunham da mesma tecnologia e armamento. A opressão era tamanha que o povo vivia em constante sofrimento, temendo pela segurança e subsistência diária. Contudo, a dor e o desespero acabaram levando os israelitas a refletirem sobre seu afastamento de Deus. Com corações aflitos, clamaram ao Senhor por misericórdia e ajuda, reconhecendo que precisavam de sua intervenção para se libertarem. E em sua infinita compaixão, Deus ouviu o clamor do povo. Ele já havia decidido que, desta vez, a libertação de Israel viria de uma líder incomum e extraordinária, uma mulher chamada Débora. Débora, cujo nome significa abelha, era uma mulher singular em Israel. Conhecida por sua sabedoria e justiça, ela exercia o papel de profetisa e juíza, guiando seu povo tanto em assuntos espirituais quanto judiciais. Débora frequentemente se sentava sob uma palmeira, que se tornou conhecida como a Palmeira de Débora, situada entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Ali, os israelitas vinham de diversas partes para buscar conselhos, justiça e orientação. Enquanto os israelitas sofriam sob a opressão de Javim e Sísera, Deus revelou um plano para libertar seu povo. Esse plano envolvia um homem chamado Baraque, filho de Abinoão, da cidade de Quedes, na tribo de Naftali. Baraque era um líder militar valoroso, conhecido por sua coragem e devoção ao Senhor. Débora recebeu uma palavra de Deus e mandou chamar Baraque para dar-lhe a mensagem. Em Juízes 4, 6, 7, lemos o relato desse chamado. Débora disse a Baraque: "O Senhor, Deus de Israel, te ordena, vai ao Monte Tabor e leva contigo 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon. Eu atrairei Sísera, o comandante do exército de Javim, junto com seus carros e tropas até o ribeiro de Quizon, e eu o entregarei em tuas mãos." Apesar de sua coragem, Baraque sabia do desafio que enfrentava. Sísera, com seus 900 carros de ferro, parecia invencível, e Baraque compreendia que precisaria mais do que apenas homens armados para derrotá-lo. Sua confiança estava na orientação divina, mas ele queria uma garantia adicional. Baraque então respondeu a Débora: "Se você for comigo, irei, mas se não for comigo, não irei." Sua resposta reflete a confiança que ele tinha na presença e liderança de Débora, pois sabia que ela era o canal através do qual Deus comunicava sua vontade. Ter Débora ao seu lado significava ter a certeza da intervenção divina. Débora aceitou a condição, mas fez uma previsão: "Irei contigo, mas a glória dessa vitória não será tua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher." Com isso, Débora profetizou que a vitória final não seria atribuída a Baraque, mas a uma mulher, acrescentando um elemento de mistério ao desfecho da batalha. Débora e Baraque reuniram os 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon. Guiados pela fé, esses homens sabiam que sua luta era pela liberdade e pelo cumprimento da vontade do Senhor. Subiram ao Monte Tabor, uma posição estratégica que lhes dava visão do campo de batalha e permitia observar os movimentos do exército de Sísera. Sísera estava bem preparado, com 900 carros de ferro equipados com espadas nos eixos. Poderiam despedaçar qualquer exército em minutos. Porém, eles não contavam que teria o Senhor dos Exércitos como aniversário. Ele intervia por Israel,
mas exigia confiança absoluta em sua palavra. Estudiosos da Bíblia afirmam que naquele dia houve grande chuva de granizo e lamaçal. O ribeiro de Quizon transbordou, causando a destruição dos carros. Assim, as forças da natureza agiram sob Celeste. Sem a ajuda divina, Israel teria sido massacrado pelos exércitos dos reis de Canaã. Da mesma forma, devemos ser totalmente dependentes de Deus, pois sem Ele ao nosso lado, poderemos até vencer algumas batalhas, mas perderemos até vencer algumas, mas perderemos a guerra, ao fracassamos sem a salvação. Em seu cântico, Débora compara a luz do sol em sua plena força e luz do Espírito de Deus, que brilha naqueles que amam o Senhor eterno. O sol é referência de persistência, pois ninguém detém seus raios nem sua supremacia em todos os dias em que se eleva sobre a terra. Em seu vigor, ele acaba com as trevas que reinam à noite e fortalece os seres vivos. Assim também é o nascido de Deus. Leva a luz e a vida aonde quer que vá, e ninguém pode detê-lo. Débora era profetisa e juíza de Israel, mas sua maior virtude era ser fiel e temente ao Altíssimo. Sua estreita comunhão com ele a tornava uma mulher forte, ousada e determinada, o que fazia o povo ter plena confiança nela. O Senhor Deus usou e tem usado outras mulheres para glorificarem o seu nome, e ainda hoje aquelas que possuem o sincero desejo de lhe servir. A mulher de fé, usada pelo Espírito Santo, tem o poder de livrar sua família do domínio do mal. Além disso, leva os entes queridos a conhecerem o mesmo Deus que ela conhece. Baraque foi encorajado por uma mulher a livrar Israel de seus opressores. No Novo Testamento, o seu nome é mencionado entre os heróis da fé. Sua força estava na sua sinceridade. Primeiro, porque não buscava glória para si. Segundo, por ter humildade para reconhecer que precisava da ajuda de uma mulher, no caso, Débora. Muitos consideram o fato de pedir ajuda uma fraqueza, mas para Baraque, essa atitude traria a vitória para a nação. Isso mostra que a mulher sábia é capaz de trazer solução. No lar, por exemplo, ela pode alcançar resultado satisfatório em grandes conflitos familiares. Jael era esposa de Heber, o qual o queneu, aliado dos inimigos de Israel. Diferente do seu marido, ela preferiu não se unir aos aniversários dos israelitas. Por isso, essa razão, sua atitude de matar Sísera, chefe do exército inimigo, mostrou sua lealdade ao povo de Deus. Para os israelitas, Jael foi considerada uma heroína, pois foi usada para acabar com o opressor da nação. Naquela época, as nações de guerras eram necessárias por dois motivos: libertação e estabelecimento da paz entre o povo. Essa guerra física se assemelha à guerra espiritual que travamos hoje contra as forças demoníacas. Assim como Jael não pode ser cordial e branda em confronto com o inimigo, nós não podemos enfrentar Satanás com palavras suaves e espírito medroso. A fé acompanhada de coragem, produz honra e vitória. Foi por causa da ousadia de Jael que Sísera, o grande capitão do exército, foi duplamente humilhado, pois perdeu a batalha e ainda morreu pelas mãos de uma mulher, o que naquela época era considerado um grande escândalo.